Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre a emissão de 2 bilhões de reais em CDI 11, o fundo de infraestrutura indexado ao CDI da Sparta. Também comentar aqui sobre a queda na cotação e também a queda na cota patrimonial, algo que eu já vinha comentando aqui há alguns dias atrás. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui pela emissão. A gente teve o comunicado aqui, acho que foi fato relevante que está marcando de ontem, né? Falando sobre essa emissão em CDI 11. Então, aqui, ó, passando alguns dados delas, de forma bem rápida, isso aqui provavelmente muitos de vocês já estão sabendo. A emissão saiu a R$ 104 o preço dela. Detalhe que isso aqui não é abaixo do valor patrimonial, tá? Apesar de que, se a gente for ver aqui, abrir o site e dar uma olhada na cota patrimonial, está abaixo desse valor, mas é basicamente aqui o valor da cota patrimonial, aqui no momento do que foi feito, divulgado o fato relevante, menos o valor da distribuição. Então, pelo menos desses 105,60 menos 1,61, que vai ser o rendimento de outubro, vai dar esse 103,99. Então, é daqui que saiu esse valor, tá? Além do preço de emissão, a gente ainda tem uma taxa de distribuição de 1,99 por cota, daqui um custo de 1,91. Um custo, para mim é sempre alto, né? Mas a gente já viu outras emissões mais caras, né? Mesmo assim, poderia ser menor. Então, mesmo com a cotação do fundo ter tá bem interessante, né? A R$ 109 daria para fazer um belo de uma arbitragem, mas já tá meio que corrigindo isso. Então, somando os dois, 104 mais os R$ 2 por cota de custo, daria R$ 106 reais o custo da emissão. É, enfim, aqui sobre essa questão de arbitragem, se ainda tem margem. Olha, a Datacom vai ser no dia 31, ou seja, o mesmo dia da data com rendimentos. Então, ó, após a data extra vai estar bem próximo ao valor de emissão. Então, aqui acho que mais uma vez vamos ter pouca margem para arbitragem também, tá? É, enfim, aqui complicado, a não ser que você consiga um desconto é, dessa, dessa taxa de distribuição, né? Tem o Banco Inter, tem muitas vezes que ele dá aqui alguns descontos. Tem, se você tiver um volume maior também, você consegue esse desconto. Mas é, com essa taxa de distribuição, a partir da DataX, acredito que já não vai ter muita margem para se fazer arbitragem, tá? Depois que tiver o desconto aqui do rendimento. Falando aqui sobre alguns outros pontos relacionados a essa emissão. Aqui o dia de preferência vai ser de 1,43, 1,43, então vai ser uma bela de emissão, né? Emissão gigantesca, bastante dia de preferência. Ah, enfim, uma oferta muito grande, né? Com relação à qualidade aqui do que eles vão comprar, acredito que a gente já tem elemento mais que suficiente para confiar aqui na, no trabalho da Sparta, né? Então, em relação às debêntures adquiridas, isso daí eu não me preocupo. Agora aqui, um ponto que me preocupa é essa questão da queda da cota patrimonial. Já tem vários dias que essa cota ela segue caindo, tá? Tá aqui numa tendência de queda já há vários dias. Desde o dia 20 nós tivemos apenas quedas. Então aqui no último dado do dia 28 estava 105,53, fechou setembro a 105,34. Então aqui estamos com uma geração de apenas 19 centavos, sendo que a tendência ainda é de queda. Deixa eu abrir aqui o relatório para mostrar para vocês, para saber o quanto de que pode cair ainda, vai ser necessário ter o relatório referente a outubro. Mas se a gente olhar aqui
na atribuição de performance CDI 11, aqui o fundo teve um ganho de marcação de crédito, que é isso que está elevando a cota patrimonial de forma bem exacerbada aqui nos últimos meses. A gente teve 1% aqui em setembro e 3% ao longo dos 12 meses. A expectativa é de que, no limite, tenha essa devolução de todo 3% que foi ganho em marcação de crédito, tá? Enfim, realmente um ganho aqui bem expressivo que deve retornar. Lembrando que para você ter um conhecimento do que está acontecendo, é interessante que você acompanhar os relatórios do fundo hoje em 11. Aqui eles estão trazendo um bom material aqui de acompanhamento sobre isso. O relatório de agosto de CDI 11 também teve um pouco de material explicando, tá? Mas basicamente aqui a gente teve uma compressão dos spreads devido a MP1303, aquela que caducou aqui no começo de outubro. Então, devido a esse MP, as debêntures estavam tendo uma queda no spread, uma queda no prêmio, porque tinha muita gente procurando se posicionar nas debêntures incentivadas antes que elas perdessem a isenção. Então, isso aqui acabou gerando uma procura gigantesca, né? Daí agora, com a MP caducando aqui no dia 7 de outubro, o que está acontecendo, provavelmente, esse spread está aumentando, retornando à normalidade. Realmente aqui a gente já estava com spread negativo, né? Aqui a média das debêntures estava remunerando CDI menos 0,26. Então realmente já estava algo muito exagerado. Agora aqui para a gente ver em que estágio que se encontra esse retorno aos spreads normais, que a gente vai ter que esperar o relatório do mês de outubro aqui de hoje em 11, ou talvez de CDI 11 também, né? Espero que eles nos tragam essa informação. O relatório de CDI 11 costuma sair antes aqui do que o de hoje em 11, tá? Mas então é isso. Acredito que essa cota patrimonial ela siga caindo ainda, tá? Então aqui, infelizmente, tenho que dizer que o pessoal que pagou R$ 110 aqui em CDI 11, realmente você vai ter um prejuízo aí, tá? Pelo menos prejuízo em ganho de capital. Com relação à questão dos rendimentos daqui para frente. Então, o CDI 11 já apresentou uma queda aqui no rendimentos, né? Saiu de 102 para 1,61. 1,61 ainda é muito bom, tá? Não tem como negar isso daqui. É para um fundo que é ultra high grade, esse rendimento aqui é uma coisa absurda. Mas ainda assim a tendência é que caia ainda mais, tá? Porque assim, após esse pagamento aqui, a cota patrimonial vai para 104 ou talvez até menos. Sendo que a tendência de continuação de queda aqui dessa reserva, da cota patrimonial barra reserva do fundo. Mas ainda assim uma reserva bem expressiva. Mas também não vou saber dizer até quanto que a Sparta vai deixar cair essa reserva, né? Eles gostam de trabalhar com uma reserva. Enfim, aqui é um ponto difícil de dizer, mas o que eu posso falar com vocês é que se não for aqui essa questão de marcação de crédito ou utilização de reserva, o fundo era para estar distribuindo bem menos, né? Por exemplo, aqui no mês de setembro, a gente teve aqui eliminando essa questão de marcação de crédito, a gente teria uma receita de 1,20% menos 0,1 em taxa de administração, que é uma rentabilidade de 1,10. Então é mais ou menos isso que a gente poderia esperar aqui no mês de setembro, sem esses outros fatores extraordinários. E aqui eu tinha a intenção de mostrar para vocês aqui o gráfico de histórico de rendimento de CDI 11, mas se vocês forem pegar ali alguns rendimentos mais para trás, vocês vão ver que teve mês ali distribuindo R$ 1, 1,10. Aqui, ó, pode pegar aqui, por exemplo, aqui no final do ano passado, estava pagando 1,07, 1,16. Então, caindo esse ganho extraordinário, tendo uma queda da Selic, o rendimento vai cair consideravelmente, tá? Então, tenham esses pontos em mente. Então é isso, galera. Isso aqui que eu tinha para contribuir com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.